exclusivo. Os detalhes de uma história que coloca o Brasil no meio de um escândalo político internacional. Um empresário europeu abriu empresas e comprou imóveis aqui, supostamente para lavar dinheiro, mas morreu de modo misterioso. Agora, um sócio brasileiro entrou na mira do Ministério Público. Este homem é um milionário suspeito de corrupção. Ele foi encontrado morto no banheiro de um avião em fevereiro de 2015. Seria um suicídio dos mais inusitados. O homem teria se enforcado com os cordões de um par de tênis. Costel Comana morreu enquanto viajava do Brasil para a Costa Rica, no Caribe. Quem conhecia Costel se surpreendeu com a notícia do aparente suicídio. Costel tinha 53 anos e nasceu na Romênia, no leste europeu. Chegou a ser considerado um dos homens mais ricos do país, com uma fortuna estimada em 40 milhões de euros, o equivalente a 150 milhões de reais. Nos últimos anos de vida, o Brasil se tornou um dos lugares mais frequentados por Costel. Desde 2009, quando esteve no país pela primeira vez, ele voltou pelo menos 10 vezes. Costel abriu empresas e comprou imóveis no estado do Ceará. O lazer e os negócios se concentravam em Cumbuco, praia a 50 quilômetros da capital, Fortaleza. A morte do romeno também foi uma surpresa para Reinaldo, dono do restaurante que ele frequentava em Cumbuco. Foi um choque para mim, porque para mim era um cliente tranquilo, feliz, sempre bebendo, comendo do bom e do melhor, tinha uma casa bonita aqui no Cumbuco. A gente não espera que uma pessoa assim venha tirar a própria vida, né? Detalhes da última viagem e da vida de Costel aumentaram o mistério em torno da morte e trouxeram à tona o sócio dele, o empresário brasileiro Calbi Júnior. Esta é a última imagem de Costel em vida. No aeroporto, ele se prepara para embarcar para Costa Rica. O empresário parece tranquilo e está sozinho. Segundo a imprensa romena, ia visitar um amigo. Na época, a polícia costarriquenha informou que Costel estava acompanhado da namorada, a também romena Felícia. Às autoridades, ela disse que o empresário passava por um momento difícil, estava depressivo. Felícia também teria dito que durante o voo, o empresário parecia nervoso e foi várias vezes ao banheiro. Ela dormiu e acordou pouco antes da aterrissagem. Foi aí que estranhou a ausência de Costel na poltrona ao lado. Ele foi encontrado, já sem vida, com o cadarço de tênis preso ao pescoço, no banheiro do avião. Parte do mistério está no fato de que as autoridades brasileiras não registram a saída de Felícia do país rumo à Costa Rica, ou seja, pelos registros da Polícia Federal, Costel deixou o país sozinho. Felícia entrou no Brasil sozinha em 23 de fevereiro de 2015, 2 dias antes de ele morrer, e entrou de novo em 27 de março, um mês depois do suposto suicídio. Entre essas duas datas, não existe registro de saída. Por onde Felícia saiu para aparecer no voo em que o namorado morreu a caminho da Costa Rica? 2 anos depois, a pergunta permanece. Pedimos esclarecimentos à polícia da Costa Rica, que não quis fornecer informações. Fevereiro de 2017. A população romena se revolta com uma iniciativa do Congresso daquele país, um projeto que anistia políticos corruptos e faz vários atos de corrupção deixarem de ser crimes. Os protestos fizeram o projeto não virar realidade. Costel Comana foi um personagem famoso no escândalo que levou a essa situação. Segundo o jornalista romeno Paul Radu, o milionário estava numa rede de negócios obscuros. Um esquema de enriquecimento de empresários a partir de propinas a políticos, parecidos com as notícias que os brasileiros se acostumaram a ver nos últimos anos. Costel Comana enriqueceu investindo no transporte ferroviário. Em apenas 8 anos,
a empresa dele já era a maior operadora da Romênia. Costel também recebia milhões do governo romeno. Era tanto dinheiro que as autoridades locais começaram a desconfiar e o milionário passou a ser investigado. Segundo as acusações, a empresa de Costel pagava propina para assumir rotas ferroviárias na Romênia, através de licitações fraudulentas. Costel, o sócio e diretores da companhia dele foram acusados de corrupção ativa, desvio de dinheiro, tráfico de influência e suborno. Uma semana antes da morte do empresário, o sócio e os diretores foram presos na Romênia. Costel estava no Brasil, em Cumbuco, e por isso escapou da cadeia. Ali, Costel passava o tempo com amigos, a família e a namorada. Realmente existia um grupo de romenos que era muito assíduo aqui no Cumbuco, não só o meu restaurante, mas outros restaurantes. O grupo de frequentadores assíduos ganhou um nome. O Grupo Cumbuco é formado por romenos que investem em propriedades e negócios no Brasil. Além de Costel, entre os romenos que elegeram a praia do Cumbuco como reduto, está Liviu Dragnea, o atual presidente do parlamento. Dragnea e Costel foram colegas de faculdade. E quando Costel abriu a própria empresa, decretos de Dragnea facilitaram que a companhia assumisse rotas ferroviárias. Segundo o jornalista Paul Radu, foi com o resultado dos negócios com o amigo Costel que Dragnea se tornou poderoso, conseguiu dinheiro e influência. Foi o político Liviu Dragnea quem trouxe Costel comando ao Brasil pela primeira vez. O presidente do parlamento romeno também esteve várias vezes no Ceará nos últimos anos, muitas delas com um segundo empresário, o também romeno Mugurel Georgias. No começo de 2010, um ano depois da primeira viagem, Mugurel voltou ao Brasil e abriu a empresa MEJ Investimentos Turísticos, cujo capital social na época era de R$1.600.000. Um estrangeiro que não mora no Brasil só pode abrir uma empresa aqui se ele tiver um sócio brasileiro. Por isso, os romenos precisavam de um parceiro nos negócios. O escolhido foi um homem que prestava serviços como motorista quando os romenos estavam aqui no Brasil. Calbi Cursino Campos Júnior aparece como sócio minoritário na MEJ, curiosamente, as iniciais de Mugurel e Júnior, como Calbi também é conhecido. Outras duas empresas foram abertas, a Robra e a Regiotrans, dessa vez com Calbi e Costel como sócios. As empresas tinham o objetivo de investir no setor imobiliário e ferroviário no Nordeste brasileiro, até porque Costel morreu, os planos ficaram pelo caminho. O Domingo Espetacular esteve nos endereços que constam nos registros. Em todos funcionam firmas contábeis que prestavam serviços às empresas. A MEJ Investimentos em Turismo é aqui? Não, mas a gente prestava serviço para eles. Já entendi. Na prática, a ação das companhias se deu na compra e venda de propriedades. Menos de 6 meses depois da abertura, a MEJ comprou uma área de 3.280 metros quadrados por R$1.300.000. A propriedade, apelidada pelos moradores locais de Casa Grande, fica em frente ao mar, tem piscina e quadra de tênis. Era na Casa Grande que os romenos passavam os dias quando estavam no Brasil. Na escritura, consta que a MEJ foi representada na compra pelo sócio, Calbi Júnior. O caseiro novo no trabalho diz não conhecer os romenos. Meu patrão que eu conheço, eu saiba, acho que é só o Júnior. Só o Júnior? Porque eu sou novato na Ah, entendi. O caseiro antigo saiu. Aí, no meu caso, eu sei que o Júnior que é o dono. Tá. Não sei se tem outra pessoa, se ele é sócio com uma pessoa.
Calbi Júnior conheceu o presidente do parlamento da Romênia quando prestava serviços de motorista a ele nas visitas ao Brasil. Hoje, aos 37 anos, é um empresário bastante conhecido em Cumbuco, casado, pai de 3 filhos e rico. Até 2007, Calbi tinha 2 propriedades em nome dele. A partir de 2010, data da abertura da primeira empresa em sociedade com os romenos, ele aparece como dono de outros 3 imóveis. São condomínios de alto padrão, com piscina e muito conforto. Os apartamentos estão disponíveis para alugar. Calbi também tem uma locadora de carros. Entre 2014 e 2017, ele comprou pelo menos 36 veículos 0 quilômetros para usar no negócio. Além dos bens próprios, ele também tem participação naqueles comprados em nome das empresas com os sócios romenos. Em 2015, poucos dias antes de morrer, Costel comprou um apartamento em Cumbuco no valor de R$580 mil. A compra foi feita em nome da empresa Robra, também representada no ato da transação por Calbi Cursino Campos Júnior. O condomínio onde fica o apartamento é esse, de frente ao mar e com acesso à praia. Mas Costel não desfrutou do luxo. Morreu 23 dias depois. O que chama a atenção é que em 1º de janeiro de 2015, quando Costel ainda estava vivo, Calbi Júnior fez mudanças nas empresas em que o romeno era sócio, mas só registrou as alterações 63 dias depois e 8 dias depois do suposto suicídio. Segundo os documentos, a Regiotrans foi encerrada e cada sócio teria recebido a sua parte. Costel, R$900 mil e Calbi, 100 mil. No caso da empresa Robra, o documento informa que Costel se retirou da sociedade e Calbi passou a ser o único dono da companhia e, assim, do apartamento comprado em fevereiro. Quem assina é sempre Calbi, por ele e por Costel, como procurador. Em 31 de janeiro e em 8 de fevereiro, Costel esteve no Brasil, ou seja, ele mesmo poderia ter assinado os documentos em 2 oportunidades, sem precisar de procurador. Outro detalhe, nenhuma procuração foi anexada aos contratos sociais das empresas. A Junta Comercial do Ceará informou que os registros ocorreram dentro da legalidade, constando de todos os requisitos necessários, e que em todas as empresas mencionadas há presença de procurações reconhecidas em cartórios. Pesquisamos em todos os cartórios de registro de títulos e documentos de Fortaleza e em Cumbuco. A resposta foi que a procuração não existe. A Junta Comercial, quando ela realmente constitui o ato do contrato social, ela é obrigada a ter guardada nos seus arquivos esta procuração. Se não existe essa procuração, é evidente que o ato é inválido. Segundo o advogado, mesmo que houvesse uma procuração, ela perderia o valor por causa de um detalhe muito importante. Qualquer ato posterior a essa procuração, ainda que exista, ela é inválida, porque o sujeito já estava morto. As mudanças não param por aí. Calbi incluiu a esposa, a Isla, como sócia da empresa. Em abril do mesmo ano, a Robra, através de Calbi, fez uma procuração para Felícia, a namorada de Costel, e deu a ela poderes para vender o apartamento comprado pouco antes da morte do romeno. Mas quem assina a venda do imóvel é o próprio Calbi, como representante da Robra, pelo valor de R$630 mil. A polícia da Costa Rica investigou a morte de Costel Comana e encerrou o inquérito aceitando a versão de que ele se suicidou. Como a morte não aconteceu no Brasil, a polícia brasileira não investiga o caso. Já o Ministério Público Federal decidiu apurar as ações dos romenos e de Calbi no país. As autoridades querem saber se as empresas abertas por eles compraram imóveis com dinheiro dos esquemas de corrupção na Romênia. E caso esses recursos tenham sido obtidos ilicitamente e tenham resultado na aquisição de propriedades no Brasil, há toda a caracterização do crime em tese de lavagem de dinheiro, que decorre exatamente da prática de um crime, que pode ocorrer tanto no Brasil como no exterior.
As movimentações feitas por Calbi nas empresas, aparentemente sem procurações, também vão ser apuradas. Nesse caso, a suspeita é de fraude. Caso efetivamente não existam as procurações, ficará evidenciado um crime de falsidade ideológica, na medida em que a assinatura não tem base numa autorização do outro sócio. Na última sexta-feira, nós conversamos com o Calbi Júnior por telefone. Quando que o senhor conheceu e como o senhor conheceu esse grupo, né? O Costel, o Liviu? A ligação que eu tenho com eles é a mesma do que eu tenho com vários outros. É uma amizade que eu tenho, o pessoal vem pra cá e a gente conhece, eu vou jantar. Eu não tenho nada de negócios com eles. O senhor não tem nenhum negócio com eles? Lá não. Embora não tenha negócios com os romenos no exterior, Calbi confirma, participa da sociedade de algumas empresas no Brasil. Segundo ele, apenas por amizade. O senhor apenas cedeu o nome do senhor para que eles abrissem a empresa, só isso? E o senhor ganhou o que com isso? Rapaz, é o seguinte, depois de um relacionamento, é porque assim, às vezes a pessoa só faz as coisas e troca de dinheiro. Mas eu acho que não é bem assim, acho que a vida não é, tem algo a mais do que só o dinheiro. Se você vier aqui na praia, em qualquer praia do litoral nordestino, você vai ver caseiros, que o rapaz já tem um relacionamento, vai abrir uma empresa, coloca o caseiro com 1%, você vai advogado com 1%, a namorada com 5%. Calbi nega que o patrimônio dele seja fruto da sociedade com os romenos. A partir do momento que o senhor ficou sócio deles, o senhor conseguiu amealhar um patrimônio razoável ou não é verdade isso? Não é verdade. O que o senhor tem vem de antes, então? Exatamente. Eu tenho desde 2002, acho que é 2002, eu sou corretor de imóveis. Nós estamos falando de 15 anos. Ainda hoje tenho uma vaga de táxi na Caucaia e tenho também uma pequena locadora de veículos. Mas as escrituras de pelo menos 13 imóveis mostram que eles foram adquiridos por Calbi a partir de 2010, ano em que a primeira empresa em sociedade com um romeno é aberta. Segundo Calbi, a Casa Grande comprada em 2010 pela empresa MEJ, na época representada pelo brasileiro, não é dele, mas um imóvel usado apenas pelos romenos. Não tem ninguém na casa. Tem só um rapaz vigiando a casa, tomando de conta. É uma casa que eles usam de veraneio, eles vêm a férias. Então não é do senhor? Não. Eles utilizam a casa, não é minha, não. Calbi encerra a conversa afirmando que não fez nada errado. Tentando aqui sobreviver, para vir de uma hora para outra ser prejudicado por um relacionamento de amizade que os caras estão fazendo as coisas lá do outro lado do oceano. Se eu errei na amizade, em escolher a amizade, eu acho que não, porque não tem nada a ver com o que aqui ele faz lá do outro lado. Aqui ele vem para tomar um sol, para tomar um banho de piscina, e eu venho e a gente vai a um restaurante, uma coisa. Então, o relacionamento que eu tenho com eles é esse. O jornalista Paul Radu acredita que os romenos precisavam de alguém na região para controlar os negócios. Calbi Júnior era perfeito para isso, porque ele é de lá e, como motorista, conhece as pessoas. Mas como explicar que tanta coisa tenha acabado nas mãos do sócio brasileiro? Para o jornalista, Calbi Júnior apenas aproveitou a chance que teve. Opportunity arose for him and he used it.